que é um sétimo dia, terceiro sétimo dia do sexto mês de um calendário lunar, que foi no passado dada a um cidadão que a Bíblia, a Escritura afirma ser ele o nome de Moisés. Não temos certeza absoluta que o nome dele seria esse, mas é aonde nós conhecemos em nossa língua. Quero dizer aos nossos amigos que irão acompanhar a narrativa que nós vamos apresentá-lo nessa manhã, que se sinta bem à vontade, esteja disposto a abrir a vossa consciência, pedir ao Eterno Criador Revavier que possa inspirá-la para compreendê-lo que nós iremos repassá-lo. Nós estamos aqui nas mais aproximadamente uns 300 metros da margem do oceano, de Praia de Conceição, no município do Paulista, aqui ao nordeste do Brasil, no estado de Pernambuco. Eu espero que aonde essa mensagem possa chegar, seja bem recebida com alegria e seja razão para decisões de pessoas de que lado ficará, se permanecerá no mesmo lado que permanece agora ou terá mudança de vida até a sua morte e até a entrada da eternidade. Isso nós queremos e desejamos no nome daquele que é maior de todos os mortais, que é o Criador, é o Revavier, e também do seu filho unigênito que esteve aqui, o Revavier Chien. Bom, nosso tema hoje, nesta manhã, vamos falar de mandamentos e salvação. As Escrituras nos falam o seguinte: no livro do Eclesiastes, no capítulo 12 e o versículo 13, tem uma bonita narrativa para esta manhã, para os nossos amigos que vão passar a acompanhar essa mensagem nesta manhã. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz que tudo que o homem tem ouvido, o resumo, a suma, primeiramente, amar o seu Criador, o Revavier, e continuando, guardar os seus mandamentos. Aí eu pergunto, de que mandamento eles estão falando? Do que está na Bíblia ou de outros mandamentos? Eu posso afirmar categoricamente de outros mandamentos, porque o que está na Bíblia, que era antigamente a Escritura, foi adulterado, foi profanado. Porque o que está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 a 17, ele não está na sua integridade legal, justa e honesta e santa. Por que não está? Pois aonde deveria estar o nome do autor daquela carta, escrita em pedras lavradas pelo homem, foi retirado. Será que foi tirado da pedra ou foi feita uma cópia profanada? Eu acredito que não foi tirado da pedra, porque estava escrito lá na pedra, gravado na pedra pelo próprio Criador Revavier. Houve um tempo em que o homem se aventurou a fazer de maneira diferente, se afastando do seu eterno Criador, e fez o quê? Os manuscritos, escritos em papiro, pela qual daí já veio profanado. Aonde estava o nome do autor, ele botou um tratamento, não a dedicado ao Criador, mas às divindades daquela época, entendeu? Nós vemos hoje que não tem o nome, tem só um tratamento, Senhor na nossa língua, né? Em outras línguas, no grego é Kyrios, né? Entendemos o seguinte, que quanto a respeito também do sábado que eles colocaram, ali era para estar um sétimo dia, mas eles tiraram o sétimo dia e puseram sábado. Sétimo dia, sábado não quer dizer sétimo dia, não fora, não é e nunca será. Sábado é um descanso para uma classe de pessoas que absorveram isso, não por ordenança do Criador. Pegaram calendários que não era o calendário do Criador para usar o sábado. Mas o sábado é um dia de descanso? Para nós, não. Para aqueles que acreditam que é um dia de descanso do Criador. Nunca foi e nunca será. Porque ali estava um sétimo dia. Sétimo dia é um resultado de uma ordem de sequência. Já sábado não é isso. Sábado é um nome nominal. É o nome de um dia que eles escolheram. Que no calendário gregoriano ele está anterior ao domingo. Mas no calendário que foi instituição dos homens. Mas no calendário do Criador, o calendário lunar, ele está sendo como o sétimo dia. A palavra sábado significa o quê?
A palavra sábado, na nossa língua, significa descanso. Na nossa língua, mas não quer dizer que é sétimo dia. Agora também na língua universal significa Saturn Day, dia de Saturno, dedicado à adoração a uma divindade do círculo solar, do calendário solar, da semana grega, que quer dizer Saturn Day, entendeu? Dia de Saturno. Mas vamos continuar nosso assunto para termos a melhor compreensão. Se os mandamentos não estão aí na sua integridade, porque o homem trocou, fez versões distorcidas, como poderemos conhecer o verdadeiro mandamento? Como já disse em outras narrativas, que nenhuma luz entrará na terra por intermédio, que não seja pelo intermédio de um profeta ou dos profetas. Onde se encontra isso? O Amós 3, verso 7. O próprio Criador dizendo: nada porém realiza em primeiro revelar os meus segredos aos profetas. Por que segredo? Porque é do Criador. Mas houve época que foi revelado. Quando o homem se aventurou a mudar, o Criador também prometeu que haveria de revelar. Mas essa mudança foi profetizada lá em Daniel 7:25, dizendo que os homens, eles mudariam os tempos e a lei. O tempo é calendário e a lei são os mandamentos. Mas nos mandamentos havia um dia que pertencia ao ciclo do calendário lunar, que é o sétimo dia. O sétimo dia. Aonde nós encontraremos essa afirmação? Quando foi dado aos mandamentos, é escrito pelo povo criador em pedras lavradas pelo homem, ou lá no Éden. Podemos ver esse resultado, ainda está lá, não sendo sábado, mas sendo sétimo dia. Em Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele está afirmando o sétimo dia, o final da obra da recriação do planeta Terra, na sua santidade, o Criador, e até no seu estado santo. Ele termina sua obra no sexto dia e no sétimo dia ele faz uma contemplação do que havia feito. Ele atribuiu 3 atributos àquele dia: o separou, o abençoou e tornou sagrado, a palavra santo. Não quer dizer que os demais dias da semana não seriam santo, mas esse termo santo é separado. Os outros são criados, santo é só o sétimo dia. E ele está, para se encontrar esse dia, precisamos de um calendário, que ele está num ciclo de meses. Mas vamos seguir mais à frente. Onde nós encontramos o mês, ou o calendário, onde podemos ter certeza que o sétimo dia está lá. Vejamos na narrativa correta, lá no Salmo 104, versículo 19, na versão correta. Aquela primeira semana da criação, aquela sequência era ordinal ou nominal? Ela era ordem de sequência, era ordinal. Então, se a gente analisar, todo numeral é a soma da sequência dos números anteriores. É o resultado da soma dos números anteriores. E ver que é uma soma, cada dia cada numeral é uma soma. É o resultado da soma dos números anteriores. Agora, veja o seguinte, para vós entender melhor, na versão correta do Salmo 104, a versão que afirma que a lua ficou para marcar tempo, é essa a afirmação correta. Porém, a afirmação que diz a lua marca estações, essa está profanada, está equivocada, porque a lua, para nosso conhecimento, ela não tem luz própria. É aquela luz que ela projeta em direção da Terra, ela está recebendo uma projeção de luz do Sol e ela forma como um espelho em direção à Terra. Então significa que ela recebe do Sol e transporta para a Terra. Então ela não tem luz própria, então ela não pode marcar as estações. As estações são condições que fica a Terra girando em torno do Sol. Significa que em determinado tempo forma-se uma estação. Nos foi ensinado que há 4 estações. Então cada estação está dividida em 3 meses. Mas a Lua não pode marcar estações. A Lua só marca o tempo. O tempo é o mês.
Quando diz assim, em certo lugar, um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, vocês acham que isso é um ano? Não, é um mês. Porque se a lua que marca o mês, então em cada ciclo que a lua aparece novamente, é um tempo. Então a lua vem para marcar o seu tempo. Onde nós encontramos essa afirmativa, está no livro de Números, no capítulo 28, e o versículo 11 até o 14. Porém, se vós leres essa passagem, está falando de um ato cerimonial. Em Número 28, versículo 11, ele diz: no princípio dos vossos meses. O que nós entendemos? O que é que pedimos que vós possais compreender? Começo de cada mês. No decorrer da leitura, ele está relatando lá uma cerimônia que havia naquele tempo, era relacionada à lei cerimonial. Mas no final do versículo 14, vocês entenderão que aquele ato religioso cerimonial, além de ser no dia 1º, também era um dia de lua nova. Então, toda vez que a lua é nova, começa o mês lunar. E quando é que ela aparece? Quando ela aparece no ocidente, depois que o sol se põe, com um pequeno arco bem fino, luminoso. Está marcando que ela apareceu. Agora vamos imaginar o seguinte, meus amigos. Uma pessoa tem um sinal, mas esse sinal está coberto. Quem conhece todas as pessoas, ou ele ou aqueles que já viram? É claro, são os que já viram. Mas quando trata da lua, a lua é um sinal eterno. Todos que acompanham a lua nova sabem que mês é quando a lua aparece. Então a lua é um sinal do eterno. Foi estabelecido no Éden, e no novo Éden e a terra renovada também estará lá a lua nova. Vejamos a narrativa da Escritura lá no livro de Isaías, capítulo 66 e o versículo 22. Ele diz que hei de uma festa da lua nova, hei de um 7º dia outro virá toda a carne perante mim me adorar. Eles a puseram sábado, porque proclamar a lei é 7º dia. Agora pergunta aos nossos amigos: como pode alguém ter plena certeza da sua salvação e não conhece os mandamentos, não conhece o calendário lunar, não está se preparando para entrar numa terra eterna, onde estarão lá a lua, marcando o seu ciclo e suas datas fixas, falando que é a lua nova e o 7º dia? Então esses ainda precisam conhecer essa verdade, porque essa é a oportunidade pelas quais poderão pensar direitinho, porque uma vez salvo, não é salvo para sempre. Uma vez salvo daquilo que fazia errado, está fazendo certo. E morrendo salvo, nos conhecimentos da verdade, estará salvo para a eternidade. Mas como pode alguém ser salvo? Abandonando seus pecados. Pecado, nós vamos saber o que é pecado primeiramente agora. O que é pecado? O pecado, meus irmãos, nada mais é o falta do conhecimento das coisas sagradas, que está incluído nos mandamentos. E os mandamentos é a lei do Criador. É a lei do Criador, aquela que ele escreveu com ele mesmo, e naquela carta magna assinou o seu nome e o nome do seu 7º dia. O dia de repouso e também no 7º dia. Se você olhar lá em Êxodo, você vai encontrar essa passagem onde fala do 7º dia, que ao invés de 7º dia, chamaram que o 7º dia é sábado. Ali foi profanado. Mas quando as pessoas conhecem, gera convicção e certeza, agora começa a sentir o desejo, porque o Espírito do Criador começa a operar em vós, para que possais saber qual é o verdadeiro propósito dele aqui, e renovação e salvação para vós. Então não pode haver salvação sem obediência aos mandamentos, porque os mandamentos é do Criador. Mas para isso nós vamos ler algumas narrativas. O que é o pecado? O pecado, meu irmão, está lá na primeira epístola de João, capítulo 3 e o versículo 4. Diz: se o pecado é transgressão da lei. Quando a citação diz assim, o pecado é iniquidade igual ao pecado, ele omitiu o direito da lei. Ele está falando dessa lei, a lei de mandamento, a lei do decálogo, não é lei cerimonial. É a lei dos 10 mandamentos, a lei do decálogo. O pecado é a transgressão da lei. Se vós não os considerar a lei, até afirma alguns dizer que a lei já passou, é bom pensar agora, porque se ele diz que já passou, então ele está pecando, porque ele não está querendo obedecer a lei do autor da criação. Quando ele começa a guardar a lei, ele guarda a lei para ser salvo? Não, ele guarda a lei porque agora ele conhece a santidade da lei e sabe que guardando
Aquele ele ama e sabe que agora você está somando para a sua salvação. Não é a lei que salva, mas a lei é o caráter do Criador. Se você faz a vontade do Criador, então você já está em santificação. Está em santificação. A salvação só ocorrerá na sua morte. Se na morte você morreu santo, você será santo. Se você não morreu santo, morreu um pecador. Aí não vai estar na primeira ressurreição. Olha, se o pecado é transgredir a lei, se alguém não obedece à lei, certo que está em pecado. Lá está dizendo, está em pecado. Agora veja, quantos vão entrar na eternidade? Não tem a quantidade, mas nós saberemos de antemão, existe uma porta aberta agora para aqueles que querem entrar na eternidade. Obedecendo a lei ou desobedecendo a lei? Em Hebreus 4, verso 3 a 6, eu quero ler para vocês essa narrativa. A inclusão hoje, se você que está incluído, quer ser incluído nessa classe, é a hora de buscar verdadeiramente guardar os mandamentos, que é a lei do decálogo. É a lei, não é a lei cerimonial, a lei do decálogo, aquela que foi escrita com ele em tábuas de pedra, né, dizendo qual é e qual será o nosso dever para com ele. Olha, veja a narrativa diz assim, ó, Hebreus 4:4, versículo 3 até o 6, ele diz assim: nós, porém, que cremos, estamos no descanso, conforme o Revaver tem dito. Viu? Nós que cremos. Mas quem que está crendo, que está guardando o descanso, está vivendo o descanso dele? Vamos saber quem é esse que verdadeiro está em harmonia. Assim como jurei na minha justiça, não entrarão no meu descanso. Agora ele vai apontar uma classe que não vai entrar no descanso dele. Embora certamente as obras tivessem concluído desde a fundação do mundo. Ele está falando agora o quê? Do sétimo dia lá do Éden. Que ele não concluiu no sexto, no sétimo ele está falando desse dia. Porque em certo lugar se disse no tocante ao sétimo dia. Agora eu pergunto, ele está falando de que dia aqui? O discípulo está falando, mencionando que dia aqui? Está falando de Gênesis 2, verso de 1 a 3. Ele está falando do Éden, quando ainda não tinha sido maculado. No final daquela semana da criação, ele estava afirmando, contemplou a sua obra e abençoou e justificou. Imagine alguém que trabalha todos os dias, justifique todo dia para trabalhar. Esse está pecando contra os mandamentos, porque lá o Criador deu o exemplo, entendeu? Está pecando contra os mandamentos. E para ele, se ainda não morreu, é a hora de parar para pensar, retroceder, buscar a santificação no Criador e obedecer seus mandamentos. Assim fará ele e estará em graça. Porque quem não faz isso não está na graça. A graça é a oportunidade de servir o bem e fazer a vontade do Criador. Quem não está obedecendo os mandamentos ou não pretende obedecer, ele não está em graça. O inverso da graça é a desgraça. Ele está sempre na desgraça. Desgraça não quer dizer infortúnio material, não. É não estar sob a proteção do eterno Criador, protegido pela cerca que é a lei do Criador. Ele está fora da cerca, ele precisa entrar na cerca que o protege. É uma cerca que o protege, é a lei do Criador. Agora, veja o que ele diz. Embora certamente a obra estivesse concluída desde a fundação do mundo, porque em certo lugar se disse no tocante ao sétimo dia, e descansou o Revaver no sétimo dia de toda a obra que fizeram. Quer dizer, ele está afirmando que esse fato ocorreu. Novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Eu pergunto a vós, você sabe que lugar é esse? Quando diz novamente no mesmo lugar, ele está afirmando para vós e para mim, e para vós outros, que o lugar ele está lá. Maculado ou imaculado? Está maculado, porque o planeta morte, o planeta vida se tornou planeta morte. Mas ele passará pela purificação do fogo, que é o batismo do fogo, para que seja purificado, para que os santos guardadores de mandamento possa ir se encontrar com ele no mesmo lugar. O Éden que na eternidade esteve aqui, continuará na nova terra, que está lá em Isaías 66, 22. Existe uma denominação que diz que não precisa guardar os mandamentos, né, que se refere ao sétimo dia. E diz que é cerimonial, que ele mistura uma coisa com a outra, e já passou, o Salvador já guardou pela gente e não precisa guardar mais nada. Isso é correto? É cerimonial? É atual? Bom, as cerimônias, todas as cerimônias realizadas naquele tempo,
era dentro do calendário lunar. Mas as cerimônias eram atos que se realizavam em datas fixas e também no dia sagrado. Tinha cerimônia no primeiro dia do mês, que era o dia da lua nova, e tinha no sétimo dia. O que não foi necessário mais depois da morte do Salvador, do romper do véu do santuário, foi a cerimônia, mas os dias continuaram sagrados. Os atos que se solenizavam ali, porque acabou-se, quer dizer, no caso da festa da Páscoa, festa das primícias, festa do Pentecoste, festa da Lua Nova, aquelas festas que havia sacrifício de animal, toda aquela festa era direcionada a um personagem central que havia de vir, que seria o Salvador. Porém, as festas passaram, mas o dia sagrado continua no mesmo calendário. Não é necessário você fazer as festas de sacrifício de animais, não é necessário. Mas os dias são sagrados, continuam sagrados sem festas, porque não são marcos irremovíveis, continuam no mesmo lugar. Bom, quanto é o dever, nós já sabemos que não é um dever de uma nação, de um povo, de uma instituição religiosa, guardar mandamento. Não, é dever de todo homem que está escrito lá. Até o estrangeiro, aquele que não é da sua nação, não é da sua fé, é dever dele, se vier, ser aceito. Se ele aceitar, aceite ele, não importa. Mandamentos não são nossos, são do Criador. São para nós, não são nossos, são para nós, mas foi criado pelo próprio Criador. Os mandamentos existiram até antes de Moisés. Lá no Éden estava lá a lua nova e o sétimo dia. E o sétimo dia é porque o Criador escreveu o quê? No meio dos 10 mandamentos. Quem nega o sétimo dia, nega o caráter do Criador. Porque o 10 mandamentos é o caráter do Criador, foi ele que escreveu. E segundo essa denominação, ela diz que o sétimo dia passou, o Salvador guardou por eles, isso é o que eles dizem para os fiéis deles, né? E que não tem nada a ver. Esse mandamento da guarda do sétimo dia foi dado para os judeus, e para os judeus guardar, e não o outro pessoal, né, o ocidente no caso. Nós fazemos a pergunta, quando diz Eclesiastes 12:13, que é dever de todo homem, está aqui afirmando uma nação, uma classe religiosa, não é todo homem. Eclesiastes 12 está bem claro que é todo homem, a guarda e manda é para todo homem. Se eles afirmam isso, deixar ele com a fé deles. Porque se algum dentre eles quiser saber, eles vão aprender vendo a Escritura. Olha, eu vejo o seguinte, mandamentos. Salvador guardou mandamentos por nós, por vós ou por ele. Vamos ver o que diz João 15, versículo 10. O que se encontra aqui essa afirmação? Naqueles dias o Salvador, falando para os discípulos, disse o seguinte: se guardarem os meus mandamentos, ele afirmou dele, permanecereis no meu amor. Aí eu pergunto, quem ama o Salvador? Quem guarda os mandamentos, a lei dos mandamentos, ou quem não guarda? Eu acredito que quem não guarda, se desculpa para não guardar, esse amor do Salvador não está sobre eles. Se guardar os mandamentos, permanecer no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Aí eu pergunto, ele estava guardando por vós, por mim ou por ele? Até onde eu entendo, ele estava guardando por ele. E estava fazendo dizer para os outros que outros guardassem. Ele não estava falando de um mandamento novo, ele estava falando do mandamento antigo que o pai dele escreveu em tábua de pedra e deu a Moisés lá no Sinai. Então, no caso, quem guarda está na graça ou na desgraça? Bom, vamos para Isaías, capítulo 1, versículo 18. O título na escritura diz o convite da graça. Vamos para lá. Já havia um convite da graça. Aqui ele diz: vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ainda seja vermelho como carmesim, tornarão branco como a neve. Seria o que seria dito assim: vinde, meu amigo, venha ouvir minha palavra, uma palavra de conselho. As tuas inquietações, as tuas dúvidas de perdão, posso perdoá-lo, mas basta querer o perdão e entender o que estou falando para vós. Aí no caso,
Isso aí foi escrito 700 anos antes do Salvador. Não posso afirmar com certeza essa data, mas que esse fato ocorreu, né? Que datas são os escritores que colocam, mas eu posso afirmar que foi antes de Salvador esse profeta existiu. Olha, o impossível para o homem é possível para o Criador. Basta que ele ouça o convite, aceite e sinta em paz que foi perdoado. Agora, esse convite é o convite de perdão. Mas perdão de quê? Dos seus pecados. E o que é o pecado? Lá na epístola de João, 1 Epístola de João, capítulo 3, 1 Epístola de João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Significa que ele está chamando hoje, o Espírito do Criador está chamando hoje para uma reconciliação. Não só foi nos tempos anteriores, não. Hoje está chamando. Para que vós saibais qual é o seu dever. Se você crê no perdão, o perdão é o quê? Perdoar os pecados. O que é o pecado? Está aqui, está afirmando. É a transgressão da lei. Então o Salvador o Criador está chamando para o perdão dos pecados. Então a lei é santa, é mandamento justo e bom. Quero fazer isso bem claro mesmo. A lei não é uma maldição. A lei não é uma maldição. A lei dos mandamentos não é uma maldição. Foram colocados na Bíblia, fizeram versões distorcidas a respeito da lei do Criador. Mas vamos ver algumas passagens que tem aqui. Romanos 3, 31. Romanos 3, 31 tem uma afirmação interessante. Anulamos a lei pela fé. Quer dizer, vamos anular? Não, eu tenho fé, eu creio que o Salvador vai me salvar porque eu me arrependi dos meus pecados. Aí ele está dizendo aqui, podemos anular a lei, não praticar a lei, não aceitar a lei, só pela fé que nós cremos? Mas aqui a narrativa diz, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Quer dizer, quando nós confirmamos a lei, a nossa fé está na obediência ao mandamento. Aqueles que justificam que têm fé, mas anula a lei, a fé dele é vã. Porque ele não está na graça, ele está na desgraça. Ele precisa conhecer a sanidade da lei para que possa viver em plena graça com a lei que é o caráter do Criador, para que possa ser agraciado e sim, estar vivendo em plena paz com o seu Criador e com os homens, que é o nosso próximo. Como pode você dizer que ama o Criador se não ama o seu próximo? Amar ao próximo é guardar mandamento. Os 10 mandamentos que foi colocado em pedra, 4 mandamentos é atribuição dedicada ao seu autor, o Criador, e os 6 é o nosso próximo. Eu fico a perguntar, quantas pessoas são solidárias com o seu próximo, mas dando o quê? O resto. Isso é amor ao próximo? É guarda de mandamento? Pretende morar na eternidade quando não ama o seu próximo, está bem perto, dando restos de alimento que sobra e ainda de dar aos pobres. Roupa usada que ele já usou, calçado usado que ele usou, a sobra ele dá ao próximo. Quando nós devemos dar as primícias, que é as primícias daquilo que nós ganhamos do lavourar da nossa atividade e separamos para dar às pessoas. Aí eu pergunto, estamos dando ou estamos devolvendo em mandamento? Nós estamos devolvendo em mandamento quando fazemos correto. Porque o dízimo que fora no passado está presente hoje e continuará até a última história desse planeta. O que é o dízimo, meus irmãos? É guarda de mandamento. O dízimo, o lavourar, se você não tem uma lavoura, mas você tem um rendimento, você separa a 10ª parte do que você ganhou, e aquela da parte está indicado para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Não tem mais o levita porque não tem templo. O que existe aí, popularmente, são casas de recolhimento de dinheiro. São miaeiros que uns levam, depositam e outros têm a chave e abrem. Então, o dízimo é para o órfão, a viúva e o estrangeiro. O estrangeiro é aquele que não é da sua fé. O levita não, porque o levita era uma classe de pessoas que tinha ofício no templo. Não tem templo? Então, separe, você vai conhecer a necessidade dos seus vizinhos mais próximos, que está em necessidade, e acuda ele. Você está fazendo bem ao próximo, isso é mandamento. Quando você retém, você não está guardando o mandamento. Você está em plena desgraça, porque você não ama o próximo, como é que pode amar o Criador se não ama o seu próximo? Morrendo, você não levantará na primeira ressurreição do justo. Porque você não olhou o seu próximo, nem à direita e nem à esquerda. Você foi omisso. Você preocupou só com você. Quer dizer, aquele que era seu dever,
que é do seu lavourar, que deveria ser o prazo, você reteu para você. E muitas vezes gastou naquilo que não seria justo, não seria alimento. Vamos considerar a passagem agora, que está relatada em Romanos 6:22. Diz aqui: agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo do reviver, tem de vós fruto para santificação a fim de vida eterna. Olha, quando é que a pessoa está sendo transformada? Quando foi liberto de pecado. De que pecado ele foi liberto? De transgredir a lei. Se ele está transgredindo a lei, então não está liberto do pecado, continua pecando. Então ele não está sendo justificado pela obediência ao Criador. Como pode alguém ser exemplo para a humanidade se ele quebra as leis dos mandamentos? Como pode alguém exaltar poderes sobrenaturais se ele não guarda mandamento? Então eles estão em pecado, e se não parar de pecar, morrerão no pecado, restarão no pecado, para ser consumido na purificação do fogo desse planeta. Porque não há lugar na eternidade para os pecadores. Você tem que deixar de pecar, parar de pecar, se santificar, tornar santo, para morrer santo e ressuscitar santo, para entrar na terra santa. Do contrário, você continuará na desgraça. Quem não está na graça, quem não guarda a lei dos mandamentos, continua na desgraça. Quem estarão na nova terra? Só quem irá viver na eternidade. Nós encontramos em Apocalipse 14:12 uma visão do discípulo daquela época, irmão do Salvador. Ele afirma categoricamente: aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos do Reviver. E tem um testemunho do Reviver Xinhaim. Aí eu pergunto a vós: quem não guarda mandamento estará na terra nova? Não estará, porque lá só terá santos. A pessoa levou uma vida de pecado, não se arrependeu dos seus pecados, ainda justificou que o Salvador dele morreu por ele, tudo que fez por ele, ele continua pecando. Aí eu pergunto: pode entrar na graça da eternidade? Ele tem que, para entrar na graça, ele tem que antemão estar na graça aqui. Porque até onde eu entendo, uma criança, quando ponhamos ele na escola para estudar, é para aprender para no futuro exercer alguma atividade. Então nós aprendemos a nos tornar santos para viver uma eternidade santa. Agora, Hebreus 4:3-6 nós já lemos, que diz que há uma lacuna, que vós hoje estão ouvindo essa mensagem, pode preencher essa lacuna. Procurar saber mais a detalhes sobre a guarda de mandamentos, sobre o calendário, para saber o dia certo em que deve parar as suas atividades, para se preparar para receber o sétimo dia e também o dia da lua nova. Porque não é só o sétimo dia que é santo, mas o dia da lua nova marca o mês, porque lá em Ezequiel 46, verso 1, quando o templo estava de pé, a porta do átrio interior do templo, que estava aberto, no dia da festa da lua nova e também no sétimo dia. Nós não temos templo, mas temos calendário, para saber o dia em que podemos continuar observando. Não precisamos de um templo, porque o templo terminou. Não precisamos de uma igreja, porque a igreja não foi feita para nós. Mas precisamos da congregação, que a congregação é onde nós nos congregamos. A congregação, ou sermos uma congregação. A congregação não é uma quatro paredes, coberta, com conforto, acústico. A congregação, onde estiver 1 ou 2 ou 3 meu nome, me farei presente, eu não expliquei isso. Nós aqui estamos sendo uma congregação. Que congregação? A congregação sem teto. Nós somos uma congregação sem teto.